Eu queria falar o que é intervenção, que as pessoas não conhecem o nome intervenção. Inclusive nós vamos, já pedimos autorização para o nosso jurídico, para a gente colocar nos ônibus, né, o que é intervenção, explicando para a população. O que é a intervenção? A intervenção é o seguinte, eu enquanto prefeito, através de um decreto, eu vou nomear uma pessoa para ser o administrador da empresa num período de 180 dias. Então, essa intervenção vai acontecer por até 180 dias. Então, existe uma pessoa, o Ronaldo, e o Ronaldo hoje, ele administra a empresa Praia Mar em Caraguatatuba. A figura dos diretores, dos sócios, fica de lado. Compreendeu? Então, toda a responsabilidade vai para esse interventor. Nesses 180 dias, ele tem que, no máximo em 30 dias, nos primeiros 30 dias, abrir um processo administrativo para apurar todas as faltas que geraram a intervenção. E quais são essas faltas? Primeira falta, sem sombra de dúvidas, é a má prestação do serviço, da qualidade do serviço. O Fábio é uma pessoa que, desde que lá de 2016, eu era candidato em 2016, ele já cobrava muito. E eu falava, Fábio, nós vamos enfrentar esse assunto. Desde os debates aqui da rádio que nós estávamos exatamente. Lá quando na sua primeira eleição nós já falávamos sobre transporte, cobrávamos aqui. Exatamente, eu sempre falei, nós vamos enfrentar esse assunto. E de maneira correta, dentro da legalidade. Foi o que nós fizemos. Então, má prestação do serviço público. Segundo ponto, não sei se é primeiro, se é segundo, mas não é nem na ordem de ser mais ou menos, mas são esses os pontos. Outro ponto, em relação a não cumprir as cláusulas contratuais. Diversas cláusulas contratuais, e dentre elas, acho que a pior é atender os horários dos ônibus, que é uma cláusula contratual. Ele não vinha atendendo vários horários de ônibus. Inclusive, isso acabou gerando quase 300 notificações e autuações nesse período, no período de 4 anos que eu estou como prefeito. Outro ponto, descumprimento de cláusulas de decisões judiciais. Tiveram algumas decisões judiciais que não foram cumpridas. E aí eu destaco a maior delas, que é, sem sombra de dúvidas, retomar com 100% da frota de ônibus no começo do ano. Porque quando a gente tem menos ônibus, é mais aglomeração. Para a população ter uma ideia, o contrato fala de 45 ônibus rodando e mais 10% de reserva, que podem ficar na garagem. Então, total são 50 ônibus. Eles estavam rodando com 33, 34, 35 no máximo. E não estavam rodando com mais que isso. Nós entramos com uma ação judicial e naquele momento o judiciário falou, não, tem que rodar com 100% dos ônibus. E um dos casos, para mim, que eu julgo o grande caso também que eles cumpriram, foi a não atender os protocolos sanitários. Os protocolos sanitários eles não foram cumpridos. Então, por tudo isso, nós abrimos um processo interno, seguimos o passo, nós demos a oportunidade para a empresa se manifestar, para a empresa melhorar, buscar melhoria nesses pontos. Não foram atendidos os pontos e eu propus a intervenção. A intervenção foi feita dia 8, né? 8 de abril. Nesse período, o que nós já fizemos? Nós já aumentamos o número de ônibus rodando. Então nós estamos hoje com 38 carros rodando. Tinha uns 45, os 50 na garagem? Tinha os 50 na garagem. Tá? Desses 50, César, 11, o dia que nós chegamos, não estavam podendo rodar por algum problema mecânico, ok? Então, tinham os 50, 11 não podiam rodar, estavam rodando em torno de 33, 34. Nós estamos rodando hoje com 38 ônibus. Salvo engano, até o começo da semana, até o final da semana passada, nós tínhamos 3 carros que ainda estavam em manutenção. Os outros 8 carros nós colocamos para rodar. E o que nós estamos fazendo agora? Contratando motoristas. E as pessoas acham que é fácil. Não é fácil contratar motorista. Porque o motorista, o condutor de coletivo, ele tem que passar por diversos exames, inclusive exames toxicológicos. Então, a gente está fazendo todo esse processo de contratação. Eu tenho um compromisso de colocar os 45 ônibus nos próximos dias. Outro ponto também, que foi contratada uma empresa para fazer higienização dos ônibus, que era um ponto que estava sendo batido em relação a não atendimento dos protocolos sanitários. Já estamos fazendo o realinhamento de linhas,
Até o Fábio outro dia até perguntou, vão surgir novas linhas? Vão surgir novas linhas sim. E esse estudo já está sendo feito já. Tá? E o que eu pedi, que eu tenho um compromisso em 60 dias da intervenção, é de colocar um sistema onde a pessoa pode saber onde está o ônibus GPS. Pelo aplicativo. Saber onde o ônibus está, o horário que ele chega. Isso. E é um sistema simples. Na verdade, o sistema de bilhetagem eletrônica já existe no ônibus. É só acionar, é só liberar esse módulo do serviço. Então a população vai poder baixar um aplicativo, ela vai saber onde o ônibus está, onde igual vai. Funciona em São Paulo. São Paulo funciona assim. Na Ilha Bela funciona assim. É ótimo. Na Ilha Bela funciona assim. O usuário sabe o horário que o ônibus vai chegar. Exatamente. No próprio Google, a pessoa colocou ali, ela vai saber acho que deve ser compartilhado isso, porque no Google hoje em São Paulo, quando você pega o ônibus, você sabe o horário que passa o ônibus. Exatamente. Isso vai. O que acontece? Deve Melhora muito para as pessoas. Não aglomera nos pontos. Ela pode sair da casa dela. Eu demoro 3 minutos para chegar da minha casa até o ponto de ônibus. Não fica no sol nem na chuva. Não fica no sol nem na chuva e assim por diante. Então, isso aí é uma determinação para o interventor, para o Ronaldo. Falei, Ronaldo, isso tem que acontecer em 60 dias. E ele falou que é possível. Prefeito, o senhor já deve estar estudando a possibilidade, todas as formas que serão efetuadas, sua equipe, né, deve estar estudando como que vai ser feito a nova licitação da nova empresa. Né? Inclusive, quero até parabenizar, agradecer ao senhor, porque no dia que o senhor falou aqui com a gente, no dia seguinte já voltaram a fazer aqueles cadastros dos idosos lá e muitos idosos ligaram aqui na rádio e falaram, voltou o cadastro. Foi através de vocês, né? Parabenizar o senhor, inclusive muitos idosos já ligaram aqui, no dia seguinte mesmo, dizendo, voltou o cadastro. Fábio, lá, ao encontro, parado, ao encontro disso aí, eu até peço para a população um pouco mais de paciência, né? Porque nós estamos trabalhando para fazer o melhor transporte público, sem sombra de dúvidas. E às vezes a gente pensa coisinha simples, mas não é simples. Não é assim, muda a vida das pessoas. Você tem razão. É dignidade. Muda a vida das pessoas. Só indo para essa linha, César, rapidinho, só para eu ir para essa linha da concessão, eu gostaria de saber se o senhor pretende fazer alguma audiência pública para ouvir mais a população e pegar todas as demandas, de fato, de como contemplar aquele cidadão. Obrigado a fazer audiência pública. Antes da antes da licitação. Isso. Como é que está feito? Vou falar o passo a passo. Primeiro eu queria terminar sobre a intervenção. Então, é até 180 dias. Nos primeiros 30 dias tem que ser aberto um processo administrativo para apurar todas as faltas. E esse processo administrativo, em até 180 dias, ele tem que ser findado. E nesses até 180 dias ele vai demonstrar se os pontos de descumprimento foram vistos sanáveis ou insanáveis. E a partir daí é que a prefeitura toma uma postura. Pode até cancelar Pode até rescindir o contrato, chama de caducidade do contrato. Independente disso, eu tenho um compromisso com a população. O contrato regular vence o ano que vem, 2022. Então, independente de qualquer coisa, o ano que vem nós vamos fazer um processo de licitação de uma nova concessão. Na verdade, é um processo que será aberto ainda esse ano, que ele demora, mas eu tenho um compromisso com a população. E a população será ouvida em relação aos pontos de melhoria do transporte público.